Eu acho que você desperta um gosto por qualquer coisa conforme você vai tendo acesso, né? Então você não pode dizer que você gosta de uma coisa ou que você não gosta de uma coisa se você não experimenta. Então a nossa ideia, a ideia do CineSesc, dos projetos de cinema aqui do Sesc, é que a gente consiga trazer o maior leque possível de filmes e de gêneros e de diretores e de estilos que a gente consiga, para que assim as pessoas se despertem por alguma coisa. Então o cinema ele é uma linguagem super completa. Ele não precisa de outras coisas para dar sentido a ele. Ele faz sentido por si só. Então ele é, para mim, uma das linguagens mais completas que você tem, que você senta aqui, você está com tudo, né? Você está com imagem, você está com som, você está com história, você está com arte, você está com tudo num espacinho desse tamanho. Então você consegue viajar numa sala de cinema para muita coisa, e você consegue despertar muita coisa. Você consegue, às vezes, atiçar e ligar chavinhas em você de ideias que talvez elas ficassem meio adormecidas. Então, o CineSesc e os filmes que a gente tenta trazer, eles partem disso, de você tentar despertar alguma coisa, né? Então, você tem filmes aqui que não estão no circuito comercial, são filmes independentes, de baixo orçamento, ou são filmes estrangeiros, filmes iranianos que não entrariam de jeito maneira num circuito comercial, né? Então é mais tentar trazer a visão do cinema fora dos blockbusters, né? Para que as pessoas entendam que existe cinema fora disso. Cândido Mariano da Silva Rondon nasceu em 1865 no distrito de Mimoso. Engenheiro militar, bacharel em matemática, ciências físicas e naturais. Desbravador intrépido, enfrentou a selva para estender linhas telegráficas e realizar a integração nacional. Principal responsável pela política indigenista da República, organizou e dirigiu várias agências governamentais, criou o SPI e o Parque Nacional do Xingu. Demarcou e assegurou as fronteiras brasileiras num percurso de 17.316 quilômetros. Distinguido como botânico, sociólogo, antropólogo, geógrafo, sertanista e indigenista. O primeiro brasileiro indicado para o Prêmio Nobel. Considerado o maior conquistador de terras tropicais do mundo. Marechal Rondon é gente nossa. Eu acho assim que o cinema está numa fase boa, entendeu? Apesar de toda a crise em várias áreas produtivas do país, o cinema está num crescente, né? Inclusive se interiorizando, saindo um pouco daquele eixo Rio-São Paulo que sempre foi o grande produtor e tal. Então, eu acho que bacana. Agora, eu acho que talvez tenhamos que focar um pouco mais, sim, na distribuição e na exibição, né? Estratégias para isso existem, né? Agora falta, talvez, não sei, talvez focar mesmo nisso aí. Por exemplo, aquele Prodave, que eu esqueci o número agora dele, que é focado para distribuição nas TVs abertas, ele é pouquíssimo acessado, entendeu? Ninguém nem sabe direito que ele existe e tal. Então existe a ferramenta, mas essa ferramenta ainda é pouco difundida, pouco conhecida. O Cine Teatro Cuiabá, ali eu trabalhava, ali eu namorava, quer dizer, era a parte da minha vida. Ali eu namorei a minha esposa, que depois se tornou minha noiva, e eu me casei, certo? E não somente isso, mas também a turma minha era muito bacana, os colegas eram maravilhosos, certo? Então, a cada aniversário de um colega, a gente comemorava a festa ali no cinema e saía lá pelos bares, né? Ali pertinho, mas sempre junto.
era assim uma irmandade, praticamente uma irmandade. O porteiro, os porteiros, o bilheteiro, os varredores, os lanterninhas. Naquela época tinha lanterninha, tinha 2 lanterninhas, certo? Então era muito ligado. Tinha os operadores, os ajudantes de operadores, os cartagistas, certo? Então era uma turma de pessoas que estava sempre junto. Era uma família. As bilheteiras, então a gente estava sempre brincando com eles, certo? E sempre estava se comemorando o aniversário de um e de outro, aí fazia aquela festa todinha dentro do cinema. Mas era uma coisa assim. Então isso tudo, a gente relembra esses momentos todos, né? Tinha o Dito Amorim, que era um dos nossos gerentes, uma pessoa formidável. Tinha o Rubens Rodrigues, era meu ajudante aliás, ajudante não, meu colega de projeção, e ele era também fotógrafo. O Rubens Rodrigues, ele faleceu ano passado. Então isso tudo a gente relembra esses momentos todos. Então o cinema era um como se diz, um aglomerado de amigos, de irmãos. Eu vou falar como eu vejo a arte como um todo. Quando você coloca as pessoas, dá acesso às pessoas a produtos que elas possam, a partir dele, começar a refletir, a pensar fora dessa caixinha que a gente está comum, que é nos entregado todos os dias. Quando a gente começa a pensar fora dessa caixinha, a gente começa a se tornar incômodo. Eu falo isso de uma maneira global, né? Para os governantes, para os chefes, né? Para a sociedade, da maneira que a gente é imposta. Então, eu acho que quando é muito mais fácil você fazer aquela política do pão e circo. Né? Você dá aquela coisa legal e você vai fazendo outras coisas. Então, quando você dá acesso a tudo que é mais fácil de ser tragado, que a pessoa só vai absorver aquilo dali, que ela não vai absorver aquilo daqui, que ela vai só externar sorrisos ou achar aquilo engraçado e só. Aquilo é efêmero, aquilo aconteceu naquele momento, ela vai para casa, aquilo não surtiu efeito nenhum na vida dela. Foi engraçado, foi divertido. Mas quando você coloca para essas pessoas, seja o cinema, sejam peças de teatro, espetáculos de dança, encontros com escritores, shows que eles te levam a ficar pensando naquilo por mais tempo, ou que eles te levam a questionar alguns padrões, talvez você comece a se tornar um probleminha para algumas pessoas, né? Para a sociedade, para os governantes. Então eu acho que quando você tem acesso a esse tipo de cinema, a esse tipo de arte, você se torna um cidadão com percepções diferentes do mundo, né? E eu acho que você pensar fora da caixinha, né, nem sempre é bom para todo mundo, né? Então eu acho que é muito mais fácil você dar para as pessoas aquilo que você acredita que elas vão gostar, que é um problema que a gente tem com novela, que é um problema que a gente tem com algumas coisas que a gente está na mídia televisiva, que a gente tem acesso fácil. Então, talvez seja isso, você dá um acesso fácil para as coisas que são de fácil absorção.